por um lado, defendem uma série de medidas que olham para o país de uma forma muito independente, muito isolada desta Europa onde estamos, e uma delas tem a ver com a reestruturação das Forças Armadas. Acha que faz sentido, estando nesta União Europeia, reestruturar as Forças Armadas portuguesas? Isso não é dinheiro mal aplicado? Não. A soberania é, como sabe, um dos pilares fundamentais da independência de um Estado e, portanto, nunca podemos pensar em termos simplistas. É evidente que há outros pilares igualmente importantes, a saúde, a educação, mas a segurança é, sem dúvida, um pilar sem o qual nenhum Estado é verdadeiramente soberano. Tanto assim é que, repare, este grande Estado... Mas perceber se isso faz sentido nesta Europa onde estamos incluídos. Faz sentido, porque, repare, tanto assim é que neste grande Estado europeu e neste tratado nefasto que infelizmente vai ter o nome dos Lisboa, se passar, eu espero ainda que os irlandeses, que vão sendo obrigados a votar tantas vezes quantas necessárias até atingirem aquilo que a democracia deles espera, esta democracia, entendamos, uma das propostas é justamente uma força comum de defesa. Portanto, repare que este próprio monstro federal quer uma força de defesa e não o considera comum, que de comum terá muito pouco e provavelmente de defesa também, porque temos visto que infelizmente algumas das tendências da política internacional nos últimos anos não têm sido tanto defensivas, mas mais agressivas, infelizmente. Em relação à política de imigração, como é que vê as eventuais restrições? Bom, é conhecido, e o PNR foi o primeiro partido a levantar há mais de 5 anos atrás a questão do tema da imigração, numa altura em que praticamente todas as forças políticas, algumas dos quais nós vemos até do arco do sistema a virem ao encontro das nossas posições mais recentemente, iam ao dicionário e todos os adjetivos negativos nos eram chamados. Enfim, era evidente que isto ia acontecer, era evidente que um país com as dificuldades que o nosso tem, com um aparelho produtivo desmantelado, como lhe disse, não teria capacidade para absorver todo esse fluxo de imigrantes que veio desorganizado, de fronteiras completamente escancaradas por esta União Europeia, que não cuidou efetivamente dos interesses e que levianamente os nossos políticos foram atrás. Nós achamos duas coisas. Achamos que deve haver não apenas uma contenção clara da imigração, como mesmo estudar processos de reversão. E dou-lhe 2 casos em que é evidente e que todo o cidadão comum entende. Indivíduos ilegais apanhados em atividades criminosas devem ser imediatamente repatriados. Outra, indivíduos que não tenham efetivamente meios de subsistência e que tantas vezes nós vemos todos os dias pela cidade dedicados à mendicidade igualmente. Portanto, são duas áreas pelas quais é muito fácil começar e que todo o cidadão comum entende exatamente o âmbito dessas medidas. Em relação a outro aspecto que está neste momento na atualidade da União Europeia tem a ver com a candidatura de Durão Barroso. Acha que Durão Barroso deve continuar na presidência da Comissão? É conhecida a nossa posição sobre o assunto e eu lamento que efetivamente um partido nacionalista tenha que ter esta posição. Gostaríamos muito que pudéssemos sentir e experimentar orgulho por ser um português na presidência da União Europeia. De facto, o Dr. Durão Barroso tem sido um belo agente dos interesses internacionais, particularmente aqueles vindos do outro lado do Atlântico. Acha que não tem defendido os interesses portugueses? Não tem defendido os interesses portugueses e temo mesmo que não tenha sequer defendido os interesses de uma Europa como nós a entendemos, porque ainda há bem pouco tempo, como se recorda, a senhora Condoleezza Rice veio à Europa, mandou reconhecer essa aberração que é o Kosovo, que é uma parte amputada de um Estado independente europeu que é a Sérvia, e diligentemente o Dr. Durão Barroso pressionou vários Estados, entre os quais o nosso, para que nós, obedientemente e diligentemente, fôssemos reconhecer esse fantástico paraíso de traficantes de órgãos e de antigos terroristas. Professor Humberto Oliveira, muito rapidamente pergunto-lhe, em 2004 o PNR conseguiu apenas 0,2% dos votos, ou seja, pouco mais de 8 mil votos. Se não for eleito agora, em 2009, que conclusões é que vai tirar? Eu não sou um político profissional e, portanto, a minha vida e a minha carreira... Mas tem que tirar alguma conclusão disso? Não, com certeza. Não, nós temos firme certeza que vamos ter um crescimento significativo. Eu não vou entrar em euforias se vamos até, enfim, dizer se vamos eleger, se não vamos eleger. Não estamos, efetivamente... Estamos aqui para passar uma mensagem. Estamos aqui, obviamente, a apelar ao voto dos portugueses. Não faria sentido que assim não fosse, mas, evidentemente, com consciência de que é, sobretudo, importante, paulatinamente, ir deixando esta semente desta nova alternativa e desta nova proposta. E esperaria, enfim, que me tivesse perguntado qualquer coisa sobre a Turquia. Como não perguntou, é conhecido... Mas concorda ou não concorda com a adesão da Turquia? Não, evidentemente que não. A nossa Europa é uma Europa de europeus, uma Europa com uma matriz cultural comum, histórica e civilizacional, e a Turquia, toda a história, lutou para destruir a Europa. Portanto, já bastam as sementes da Turquia que estão na Europa. O dito Kosovo, a Albânia, a Bósnia e Herzegovina, foram territórios durante séculos e séculos ocupados
pelo Império Otomano e que já estão cá como representantes fiéis da Turquia. Não precisamos da Turquia, efetivamente, numa Europa que queremos que seja europeia. Professor Humberto Oliveira, muito obrigada por ter vindo ao Jornal 2. Boa noite. Obrigado. Boa noite.